Olá, você ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência nessa noite de sábado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Puxe a sua cadeira, pegue a sua taça. O programa de hoje, Uma Taça de Prosa. O podcast de hoje, este episódio está só começando, viu? Eu sou Jonatas Caetano, apresentador deste podcast, e agradecer mais uma vez aqui a sua audiência e agradecer também a presença do nosso convidado, o especialista em enologia, Miguel Francisco, está mais uma vez conosco aqui. Miguel, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo, uma boa noite para você. Eu que agradeço, e agora eu tenho certeza que vocês realmente são meus amigos verdadeiros. Que convidou de novo? Convidou pela segunda vez, isso que é amizade, muito grato. Ou você tá de mal do editor, né? Um dos dois. Mas eu estou muito feliz e muito grato pela segunda oportunidade para participar aqui com vocês. Legal, hoje nós vamos falar sobre o vinho Moscatel, né? A uva Moscatel, uma qualidade interessante de uvas. Mas antes, Miguel, eu quero falar com você um pouquinho. Você esteve recentemente em São Paulo num evento muito bacana voltado ao mundo dos vinhos. Conta pra gente como foi essa sua experiência lá, o que foi esse evento que você participou em São Paulo? Foi uma feira de vinho com vinhos de todo o mundo do vinho. Sou muito grato ao sommelier Anderson, foi nosso através dele, da indicação dele, da garantia dele. Lembrando que antes do evento eu recebi ele na minha confraria, onde ele realizou um treinamento, porque foi a minha primeira participação, onde estavam os melhores profissionais do Brasil. Os melhores profissionais do serviço do vinho estavam nesta feira. Eu trabalhei com vinhos de uma vinícola chilena. Também tive a honra de ter na mesa onde eu era o sommelier responsável, o proprietário da vinícola e também o enólogo, ou seja, o técnico responsável pelo vinho. Porque às vezes as pessoas confundem o que é o enófilo, o enólogo e o sommelier. Aproveitando a oportunidade, enófilos somos todos nós que gostamos de vinho, que somos amantes do vinho. Então esse título, todos aqueles que gostam de vinho, é um enófilo. O sommelier é o profissional responsável pelo serviço do vinho. Ele é que no restaurante, na pizzaria, no hotel, ou até mesmo em uma loja especializada, é o profissional que cuida do vinho desde o recebimento, o armazenamento e o serviço que serve o vinho. Explica, dá todas as informações sobre o vinho. O enólogo é aquele profissional que trabalha lá na vinícola, cuidando da plantação, da colheita e da maturação. Então eu tive o privilégio de ter, além do proprietário da vinícola, também o enólogo responsável pelo vinho. Então foi um serviço, um trabalho muito legal e eu sou muito grato à empresa, à importadora que realizou a feira e também o Anderson por ter me indicado. Para mim é algo que marcou e estará na minha memória para sempre. E o Miguel Francisco também, você, Miguel, a gente já se conhece há um certo tempo, né? Alguns anos já de amizade. E o Miguel é um entusiasta do vinho aqui também, em Presidente Prudente, além de ser um grande estudioso também do tema, né, Miguel? E como a gente vinha conversando aqui nos bastidores, antes de nós começarmos aqui a gravação, o estudo no mundo do vinho, ele nunca para, não é verdade? É verdade. Você, para trabalhar nesse segmento, precisa gostar, tem que se dedicar e tem que investir. Eu até falava com você do investimento. Hoje não fica barato você estudar, né? E também quem trabalha na parte comercial também não é fácil. Até existe uma frase no mundo do vinho que diz o seguinte: quem quiser ficar milionário é só entrar no mundo do vinho bilionário, que rapidinho fica milionário. Ah, entendi. Né? Então o negócio do vinho, independente de ser da parte comercial, da parte de ensino, depende de muito investimento. Mas vale a pena para quem ama, para quem é apaixonado pelo vinho como eu, né? Essa é a minha paixão e eu faço de coração. Falando agora do assunto do dia, né? Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a sua confraria, Miguel, ao qual eu já estive presente também, com muita alegria, né? Só não fui mais vezes porque o Miguel não nos convidou, né? Fica a dica aqui no ar aqui, que faça-nos um convite, né, Ricardo Barcelos, para que nós possamos estar presentes lá na confraria. O Ricardo gosta de vinho? Ele gosta também de
Então, de bons vinhos, na né? próxima oportunidade, eu quero receber você e receber também o meu amigo Ricardo, que é meu amigo. Quando eu estava chegando em Presidente Prudente, ele já estava chegando, estávamos iniciando na área da comunicação. A única diferença é que ele fez sucesso e continua fazendo, e eu já saí dessa área. Vocês ficam falando essas coisas aqui no ar, fica entregando a idade de vocês, viu? É, rapaz, coisa de louco. Mas, Miguel, vamos falar hoje sobre a uva Moscatel. Da onde surgiu? Qual é o seu ponto forte? Quais são as principais características deste vinho? A uva Moscatel não é uma uva apenas, é uma família com mais de 100 uvas catalogadas. Especialistas afirmam que ela deve ter surgido na Grécia, outros já dizem que surgiu no Egito, bem antes de Cristo, mas cientificamente nada ainda está 100% comprovado. Mas o que importa é que ela é a segunda uva cultivada no planeta. Ela é uma uva que se adapta fácil ao solo. No Brasil, quando falamos de moscatel, já vem em memória o espumante moscatel, que é a porta de entrada para quem está chegando no mundo do vinho. Porque a uva moscatel ela tem muito açúcar. Então ela produz um espumante moscatel, um espumante doce, com açúcar, mas apenas o açúcar residual, o açúcar da própria fruta, ou seja, da própria uva. Acontece que no momento da maturação ela tem tanto, mas tanto açúcar que as leveduras não dão conta de consumir todo o açúcar. Então, acaba produzindo um moscatel bastante fácil de ser tomado. E as pessoas que estão chegando no mundo do vinho adoram o moscatel, um espumante da uva moscatel. O Brasil já ganhou vários concursos mundo afora com os espumantes produzidos pela uva moscatel. Então, você que está chegando no mundo do vinho, fica a dica, se você ainda não gosta daquele vinho seco, te provoca na boca uma sensação de amargo, fica aí a dica, os espumantes da uva moscatel. Eles são doces e fácil para ser degustado. Só que a uva moscatel ela não produz só vinho suave, só vinho doce, não, ela também produz vinho seco. Nesta feira em que eu trabalhei, a vinícola trouxe um moscatel chileno seco. Quando a pessoa chegava na mesa, como por ser um vinho branco da uva moscatel, é o primeiro na ordem do serviço do vinho. Então, quando a pessoa chegava, eu já, olha, seja bem-vindo, você aceita o moscatel? A pessoa dava uma olhadinha, dava aquele sorrisinho e falava, mas branco só tem o moscatel. Aí eu dizia, não, mas não é moscatel suave. Ela falou, então eu quero provar. Acabou rápido. Foi o primeiro vinho que acabou, foi o moscatel, porque fez muito sucesso. Era um vinho seco, de altíssima qualidade, um vinho que oferecia frutas nos aromas, no paladar muito aceitável, com um final longo, com um pouquinho de barrica, ou seja, a uva moscatel não produz apenas vinhos suaves e doces, mas produz também vinhos secos de boa qualidade. Lembrando que moscatel, temos vinhos, temos uvas que produzem vinho branco, temos uvas tinta, casca roxa, ou seja, tem uma grande variedade, com mais de 100 uvas catalogadas, como eu já disse. Em alguns países chamam de a uva das abelhas, porque quando ela está madura, junta as abelhas, porque é muito açúcar e as abelhas vão aproveitar. É interessante que você observou, Miguel, é a questão de que não é só feitos apenas espumantes com ela, mas também vinhos tintos. Como que é feita essa diferenciação? Ela é uma uva tinta ou dentro do moscatel existem as uvas tintas e as uvas brancas? Não, tem uvas que produzem vinho tinto e tem uvas que produzem vinho branco, porque a cor ela vem da casca da uva. E uma uva tinta, ela pode produzir vinho branco. É só no momento da maturação não deixar as cascas ali no mosto. Ou seja, esmagou as uvas, já tira as cascas, ali vai ter um vinho branco. Então, nós temos todos os vinhos, tanto os tintos como os rosés e os brancos das uvas, do grupo de uvas moscatéis.
Interessante falar sobre isso, né, Miguel? Na Europa, por exemplo, você falou que ela é uma uva que se adapta muito bem. Nós estamos falando aqui há várias semanas sobre as uvas que são de origem francesa. A maioria. A grande maioria. 5%. Só que você trouxe uma questão interessante, que a moscatel ninguém sabe ao certo Não, ainda não. a origem dela. Como você falou, Egito, Grécia. Mas na Europa, onde existem os primeiros registros da uva moscatel, assim, dessa era mais moderna do vinho, entre aspas? Vamos para Portugal. Lá tem o Moscatel Setúbal, em uma região de Portugal, onde usa a Moscatel de Setúbal para produzir um vinho, estilo vinho do Porto. Licoroso. No Brasil seria licoroso, mas devido à legislação. Mas quando pega lá em Portugal, não se usa, né, o título licoroso, e sim vinho fortificado, porque ele recebe a adição de álcool ainda na maturação. É um vinho de sobremesa, um vinho de entrada maravilhoso, sensacional. Vamos para a Itália. Lá já tem o Moscato d'Asti, que é um estilo de vinho espumante que faz muito sucesso em todo o planeta. Então, nós não conseguimos cientificamente ainda uma comprovação de onde realmente surgiu a uva moscatel. Se foi na Grécia, se foi no Egito. Mas ela está espalhada, mas ela está hoje produzindo vinhos em todo o planeta. E se tornou uma uva do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A moscatel é a segunda uva cultivada em todo o mundo do vinho. A segunda mais plantada em todo o mundo do vinho. É a segunda em todo o mundo do vinho, devido à grande variedade. Há pesquisadores que falam em 200 estilos de uva, moscatel catalogada já. Então, uma variedade enorme. Ou seja, se numa região um determinado tipo não se adapta, em outra região já produz bons vinhos. No caso de adaptação, questão de temperatura, qual é a temperatura favorável para a plantação da uva moscatel? Nós temos em Portugal, né? Na Itália. Ah, não, estamos falando do mesmo continente. Então vamos para o Brasil. O Brasil é campeão quando o assunto é espumante produzido pela uva moscatel. Então, veja só a diferença de clima. Né? Clima tropical. Totalmente diferente do clima da Itália, totalmente diferente do clima de Portugal, e o Brasil se sobressai na produção de espumante utilizando a uva moscatel. Então, é muito relativo essa questão para a uva moscatel. Outros tipos de uva, não. Depende muito do clima, do terroir. Já a moscatel parece assim, uma uva que aceita mais a realidade de cada região. É uma uva que se adapta melhor às regiões produtoras de vinho. E o interessante em ressaltar também, Miguel, é que como ela se adapta bem a várias regiões, então cada região vai produzir um vinho com características próprias daquele local. Às vezes um país de temperatura um pouco mais fria vai sair um vinho X. Agora no Brasil vai sair uma outra espécie de vinho que é totalmente oposta do que vai sair no Chile, por exemplo, na região dos Andes. Essa é a magnitude do mundo do vinho. Cada região, com o mesmo tipo de uva, te oferece um vinho de estilos diferentes. Isso que é magnífico no mundo do vinho, né? Como eu te disse, lá em Portugal, o Moscatel de Setúbal é um vinho fortificado, excelente para sobremesa, para Ele é semelhante ao vinho do Porto. O mesmo estilo, para encerrar a refeição, harmonizar com a sobremesa. É um vinho magnífico, um vinho excelente produzido com a uva moscatel. E no Brasil se tornou, por exemplo, a qualidade com os espumantes, que é um vinho de entrada, como você acabou de ressaltar, para a gente ver como são feitas essas diferenças. Miguel, falando de América Latina, América do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, em que região no Brasil a uva moscatel está mais adaptada? E você já falou que ela é muito usada aqui no Brasil para a produção de espumantes, né? Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos uma denominação de origem, que não me vem na memória agora,
ou seja, uma região que foi aprovada, que já tem normas, que passou pelo Ministério da Agricultura, que aprovou com uma denominação de origem, ou seja, espumantes que são produzidos naquela região que já vem com o selo. O que isso significa? Que a pessoa vai gostar daquele vinho? Que vai agradar o paladar dela? Não, mas que esse vinho foi produzido dentro de regras, dentro de normas. Eu não me lembro agora qual é a região, mas no Brasil já temos uma denominação, não é uma denominação de origem ainda, é uma indicação de origem com a uva moscatel. Naquela região só pode utilizar para elaborar um espumante a uva moscatel dentro das regras daquela indicação de origem. Na questão, Miguel, de América Latina, nós falamos de Brasil, mas nós temos aí a produção dessa mesma uva na Argentina, como você já ressaltou aqui, no Chile e no Uruguai, que são características totalmente opostas do que é produzido no Brasil. Como que é nesses outros países também a adaptação da moscatel? A adaptação da moscatel sempre é excelente. Agora, o vinho não é só a uva, não é só a região, mas também o ser humano, o enólogo. Cada vinho traz a assinatura do profissional responsável pela elaboração. Então, toda vinícola tem um enólogo, e o enólogo é que vai interferir naquele vinho para que aquele vinho possa expressar-se do jeito que ele achar que deve ser a expressão daquele vinho. Então, às vezes, na mesma região, vinícolas vizinhas, com a uva moscatel, uma vinícola, o vinho se expressa de uma maneira, já na vinícola vizinha, o vinho já se expressa de uma outra maneira, devido à interferência do técnico, ou seja, do ser humano, do seu enólogo. Interessante ressaltar também que no Brasil, voltando um pouquinho ao Brasil, 50% da uva moscatel que é produzida no Brasil hoje, ela é produzida na região da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né, Miguel? Boa colocação. A indicação de origem é Farroupilha, onde existe no Brasil só essa indicação de origem dos espumantes da uva moscatel. É a única indicação de origem existente no Brasil, é Farroupilha. Ou seja, onde produz o moscatel dentro de normas, dentro das regras, para se colocar o selo. Toda a produção é feita à prova e o vinho só recebe o selo se atingir aquele nível de qualidade. No caso de harmonização do vinho moscatel, aí tem que ter cuidado, né, Miguel? Porque cada vinho ela tem uma característica. Então, Sim. por exemplo, o espumante moscatel brasileiro adapta bem com um prato, só que o moscatel português de Setúbal não vai combinar com... Já é uma comida esse prato, né? mais doce. Como que a pessoa pode fazer essa observação, Miguel, na hora de fazer essa combinação entre o prato e o vinho? Você tem que ter um chefe para orientar ou um sommelier. A melhor maneira de realizar a harmonização entre comida e a bebida, você necessita de um chefe. Um chefe com experiências em bebida, ou um sommelier bem complexo, com bastante experiência para poder sugerir a harmonização. Lembrando que a harmonização não é uma ciência, não é 100%. Você faz um jantar... Não é uma área exata. Não, você faz um jantar na sua residência, me convida para ser o sommelier e me pede uma dica de harmonização entre 10 pessoas, no mínimo 6 tem que aprovar. Né? Se isso não acontecer, aí tem que rasgar o certificado sommelier, né? Mas não é uma ciência exata. Agora, o moscatel brasileiro, ele é excelente para você harmonizar com um bolo não muito doce. Lembrando que a bebida tem que ser sempre mais doce do que a comida, né? A comida japonesa, dependendo do prato, vai bem. Uma salada de frutas. Então, a moscatel, ela abre esse leque. Agora, quando
é um vinho tranquilo, moscatel seco, ou seja, vinho tranquilo é um vinho sem gás, é um vinho seco da uva moscatel, aí você já pode harmonizar com um prato mais leve, não aquele prato encorpado, aquele prato complexo, mas um prato mais leve. Lembrando que a harmonização é quando acontece ali um casamento, às vezes eu vou até mais longe, o sacramento entre a comida e a bebida. Aí também falamos de enogastronomia. Eno é bebida, gastronomia é comida. Então, e quando a harmonização não dá certo, é igual um casamento também. Para logo, não insiste não, porque não vai harmonizar, não vai combinar. Ô Miguel, mas como eu sei que combinou? O teu paladar. Quando a bebida chama a comida e a comida chama a bebida, é porque está dando certo, é porque está fluindo, ou seja, a harmonização está acontecendo na prática. No caso, por exemplo, Miguel, nós falamos de vinhos mais tranquilos, como você disse, o espumante e o vinho branco, que da uva moscatel, por exemplo, o moscatel chileno, que você caracterizou. Seco. Agora, por exemplo, para um moscatel de Setúbal, qual seria a sua indicação? Aí é para a sobremesa. Sobremesa. Pode ser um bolo, um pudim, um sorvete. Sorvete? Qualquer tipo de sobremesa, desde que não tenha muito açúcar. Se for aquele pudim com aquela calda, não vai dar certo. Não só com o moscatel. Até porque ele já é mais doce, esse não português, pode, né? A comida não pode ser mais doce do que a bebida. Acaba matando a bebida. Às vezes, no Brasil, o pessoal confunde em casamento, servir um bolo no encerramento com um espumante brut. Totalmente errado. Não dá certo, não harmoniza. Se é um bolo, no mínimo, um moscatel. Um espumante moscatel. Vai ficar super bacana e vai haver uma junção perfeita, sabe? Aquela coisa gostosa em boca. E outra coisa, uma dica, o que é harmonização? Quando você coloca a comida na boca, mastiga, engole e depois você coloca em boca um gole do vinho. Se você engoliu tudo, não é harmonização. Para ser harmonização, precisa a comida e a bebida se encontrarem na sua boca. Aí, se o teu paladar aprovar esse encontro, aí sim é uma harmonização bacana. Aí, que bacana explicar para você que não é só pegar a garrafa, pôr na taça e virar e tá tudo certo, né, Miguel? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Aí, outro dia uma pessoa em um workshop perguntou, Miguel, qual é a diferença entre beber vinho e degustar um vinho? Eu respondi o seguinte, beber, eu bebo água. Degustar é beber prestando atenção no que a bebida pode lhe oferecer. Então, há uma diferença entre beber e degustar. Vamos então agora caminhar para aquela parte bacana do nosso programa, que é a parte da indicação gastronômica do nosso especialista, né? Você falou dos moscatéis brasileiros aqui, também portugueses e chilenos, mas eu quero saber qual a indicação para este sabadão, para amanhã, domingo, que o Miguel traz com este vinho moscatel e qual tipo você escolheu, Miguel? Olha, eu vou dar duas sugestões. Eu lembrei agora do meu filho, um garoto de 15 anos que ainda não bebe, mas por que eu lembrei dele? Porque ele é apaixonado por comida japonesa. Sushi, ele é o rei. E um moscatel com sushi de salmão, olha, fica sensacional. Coisa mais linda. Para o sábado à noite, porque é um prato leve. Compra aquela barca de sushi agora à noite. Poxa vida, fica... Olha, um moscatel tipo... aí aos 8 graus de temperatura. Bem geladinho. Quase gelado, porque o vinho também depende muito em que temperatura ele está. E o moscatel exige um pouquinho mais, entendeu? Na verdade, é menos, né? Então, fica a sugestão para o sábado, comida japonesa com moscatel. Para o domingo, Dia das Mães. Dia das Mães. Aquele bolo, né, no final do almoço e uma taça de moscatel, fica sensacional. Agora, se tua mãe não é do mundo do vinho, antes
da refeição, você pode servir para ela um moscatel que ela vai gostar, porque o moscatel é doce, é agradável, tem aquele gás que causa aquela sensação gostosa em boca. Pode servir para a tua mãe, né, um moscatel. Se ela não é do mundo do vinho, não vai com Brut, Nature, não vai dar certo, não vai rolar, não vai agradar o paladar da tua mãe. Não adianta nada. Dia das Mães, se tua mãe não é do mundo do vinho, você comprar um champanhe Brut, ela não vai gostar nem um pouco. Sirva um moscatel numa taça de cristal bem bonita para brindar com a tua mãe. Então fica aí a sugestão, espumante moscatel para o Dia das Mães. Miguel, você também desenvolve aqui em Prudente trabalhos na Confraria do Vinho, né? Para quem quiser conhecer a Confraria do Vinho, como proceder? Conta pra gente. O mais fácil é o meu WhatsApp, 18 99742 7655. Confraria do Vinho, um local para degustações, jantares harmonizados, workshop sobre introdução ao mundo do vinho. A única coisa que eu não faço é vender vinhos. Eu não vendo vinhos, até para não concorrer com os meus colegas da área comercial. Eu estou na área de ensino, na condição de professor, em um curso de sommelier de Presidente Prudente, no serviço do vinho. Também trabalho em eventos, em restaurantes. Se você precisar de um profissional do serviço do vinho para trabalhar aí naquele evento especial que você está organizando, eu também estou à disposição. Lembrando, o contato mais fácil é 18 99742 7655 ou no Insta, Confraria do Vinho Prudente. Repetindo, Confraria do Vinho Prudente. Miguel Francisco, agradecer você mais uma vez pela tua presença e pela tua participação aqui. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço, muito obrigado e aguardo aí o terceiro convite. A você que nos acompanhou aqui até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos assistiu pelo YouTube ou você que nos ouviu pelo Spotify e pelo Deezer também. Agradecer Ricardo Barcelos, né, nossa equipe técnica, também o Yuri Aquino, Matheus Barcelos também, que estão sempre aqui nos apoiando, ao Miguel Francisco, Anderson Souza, que tirou uma folga neste sábado de véspera de Dia das Mães, e a você que é mamãe, que nos acompanha aqui também, um feliz Dia das Mães para você, um ótimo término de sábado e um ótimo domingo. E a gente encerra esse programa deixando para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus e até semana que vem.